E aí galera, tudo bem? Nessa semana 8, em H2, a gente vai estudar o absolutismo e o liberalismo, tá bom? A gente vai entender como foi que se deu a formação do absolutismo, quem o defendia e como a burguesia passou a desenvolver um movimento contrário ao absolutismo, e a gente vai chegar na culminância desse pensamento burguês contra o absolutismo no movimento iluminista, tá bom? Então, para começo de conversa, a gente fala um pouquinho de absolutismo. Eu estou ilustrando esse slide nesse momento com a imagem de Luís XIV. Luís XIV foi o rei da França que governou durante 72 anos, né? Se diz que é o maior governo, quer dizer, é o maior governo de um monarca aqui no Ocidente, durou 72 anos. E Luís XIV, ele é conhecido na história como o Rei Sol. Existe uma frase que é atribuída a ele, não se tem certeza se ele disse isso, né? O Estado sou eu. Então, essa frase, sendo dita ou não por ele, reflete a concepção que se tem de absolutismo, em que o governante, ele se percebe, ele se encarna, ou ele é visto como sinônimo do próprio Estado, do próprio governo, né? E Luís XIV, ele é famoso não só pela construção do Palácio de Versalhes, ele quis construir o Palácio de Versalhes, ele manteve uma nobreza numerosa ali, ele tinha o controle efetivo de grande parte da nobreza da França, né? Mas foi também um rei que inspirou moda e tudo mais. Luís XIV é um ícone dentro da Idade Moderna do absolutismo. Mas é bom a gente lembrar que o absolutismo moderno, ele começa a se compor naquele momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna, quando a burguesia, que não estava satisfeita com as condições econômicas do modo de produção feudal, ela vai buscar se aliar aos reis, que por sua vez irão dominar a nobreza feudal, satisfazendo em alguns aspectos a burguesia, estabelecendo uma moeda única, um único sistema de pesos e medidas. Então a gente pode dizer que a burguesia ela está presente no momento da formação do Estado moderno, em que o poder começa a se tornar absoluto nas mãos do rei. Mas é um paradoxo que mais tarde a classe burguesa irá entrar em conflito com este poder absoluto. Na Revolução Francesa, por exemplo, houve naquele país, na França, um movimento contra o absolutismo, onde o rei Luís XVI foi decapitado. Então, lá atrás, no início da Idade Moderna, no primeiro momento, a classe burguesa estava diretamente relacionada, diretamente ligada à formação do Estado moderno, e nesse Estado moderno surge o absolutismo. Mas a própria classe burguesa, no futuro, não se satisfazendo com a maneira como o rei absolutista sufocava os interesses econômicos burgueses, então essa burguesia se mobiliza para derrubar o absolutismo, ou seja, ela ajuda a criar a cobra venenosa e depois ela combate essa cobra venenosa, né? Falando de uma forma mais simplificada para que você possa entender melhor o que eu estou querendo dizer. Bem, eu coloquei aí nesse slide Antigo Regime. Antigo Regime ou Velho Regime é uma referência a esse tripé formado pelo absolutismo, que é justamente a centralização de poder nas mãos do monarca, do governante, uma sociedade estamental, que é aquela sociedade de privilégios, onde a sua posição social depende do seu nascimento, e o intervencionismo estatal, ou mercantilismo, que é uma prática de intervenção do Estado na economia. Então esse tripé aí compõe o que a gente chama de Antigo Regime, né? E o ponto forte aí desse Antigo Regime é justamente o absolutismo, tá? Quando a gente fala de absolutismo, a gente fala também de teóricos do absolutismo. Pessoas que teorizaram, que discorreram, ou até mesmo que defenderam o absolutismo. E eu estou apresentando aqui para vocês 3 figuras de destaque, que foram Nicolau Maquiavel, Jacques Bossuet e Thomas Hobbes. Todos vocês conhecem Nicolau Maquiavel, ele está dentro daquele contexto do Renascimento italiano,
autor de O Príncipe, né? Um dos seus livros mais famosos. E Nicolau Maquiavel, ele, naquele livro, O Príncipe, dava instruções, digamos assim, ao governante, que é chamado de príncipe, sobre como ele deveria agir se ele quisesse manter sempre o poder concentrado em suas mãos. Muita gente entendeu de forma diferente o que Maquiavel quis dizer. Maquiavel dizia, por exemplo, que se um governante quisesse manter o poder em suas mãos, ele até que poderia fazer promessas, mas se fosse melhor não cumpri-las, que ele não as cumprisse. Outra coisa dita por ele, que ética e política são coisas que devem viver separadas. Então, muita gente levou isso para a vida pessoal, muita gente acreditava que Maquiavel estava dando instruções de como você fazer isso com qualquer pessoa do seu convívio. Mas não, o que ele estava dizendo, ele estava direcionando essas palavras para o governante, né? Sobre como deveria ser as ações de um governante para se manter sempre no poder, né? Então, agir de acordo com a conveniência. Outro nome foi Jacques Bossuet, que tem seu nome associado à defesa do direito divino dos reis. Para ele, um rei é representante da vontade de Deus na terra. Por isso, se o cidadão vai de encontro às ideias do rei, na verdade, ele está indo de encontro à vontade de Deus. E por fim temos Thomas Hobbes, autor do Leviatã, aquele monstro mitológico que, por analogia, representaria o Estado que deveria ter a força para decapitar a cabeça de seus inimigos. Thomas Hobbes via o Estado absolutista como sendo o salvador do homem, né? Ele teria dito que no estado natural, no estado de natureza, quando não havia ainda governo nem regras estabelecidas para o convívio social, o homem vivia no inferno, digamos assim, porque o homem, sendo lobo do próprio homem, como ele próprio disse, né, promovia a destruição da vida dos indivíduos em sociedade. Então, na verdade, não havia sociedade. Daí o homem ser o lobo do próprio homem e agir pela sua vontade, impondo sua vontade ao outro, que por sua vez reagia, e aí você tinha a violência total. Mas a partir do momento em que os indivíduos resolveram viver em sociedade e entregaram o poder a um governante, entregaram sua liberdade a esse governante em troca de ordem, em troca de paz, então este governante, este soberano, ele está autorizado a agir da maneira como fosse melhor para manter a ordem social. Então são aí 3 nomes importantes da defesa do absolutismo, tá? Mas como eu disse para vocês no começo da minha fala, para a burguesia, naquele momento de formação do Estado moderno, no início da Idade Moderna, era conveniente que o rei centralizasse o poder em suas mãos para impor sua autoridade ante a nobreza feudal, acabando com aquela fragmentação de poder própria do feudalismo e impondo uma ordem social, uma ordem política, uma ordem econômica. Então, é claro que a burguesia se beneficiou nesse momento, porque uma vez que o rei, com o apoio burguês, centralizou o poder, deu privilégios a essa burguesia, investiu no processo de expansão marítima, mas a partir de um certo momento, essa classe burguesa ela vai se oxigenando, ela vai se atualizando, se modernizando, e vai chegar um momento em que os novos burgueses não têm espaço na economia, na realidade de um país governado por um rei absolutista, e estes novos burgueses vão contestar esse monopólio dado, por exemplo, por este rei, a antiga burguesia, a nobreza. Então, os novos burgueses, à medida que os séculos 17 e 18 avançavam, eles vão contestar este sufocamento que o absolutismo fazia nos interesses dessa classe burguesa. Daí a burguesia vai desenvolver um conjunto de ideias que a gente pode resumir como sendo liberalismo, se contrapondo ao absolutismo. E a gente sabe que o liberalismo burguês, ele funcionou como combustível para que houvesse um movimento de derrubada do absolutismo, que teve como clímax, que teve como ápice a Revolução Francesa, tá bom? O que é que a gente chama de liberalismo? A gente pode definir
de várias maneiras, mas a maneira que eu vou utilizar aqui é que o liberalismo era uma corrente de pensamento da burguesia que defendia o quê? O fim do absolutismo. E na prática, o que é que o liberalismo defendia? Leis escritas, uma constituição, né, para que a ordem estabelecida fosse conhecida documentalmente e não baseada no humor do governante, na boa vontade do governante. Se defendia uma autoridade parlamentar, que houvesse um parlamento que pudesse contrapor a vontade do povo, a vontade do rei, liberdades individuais, né? E aí a gente invoca aí os defensores dos direitos naturais, segundo os quais o homem já nasce com alguns direitos, que ele obtém na própria natureza e que o governante não tinha o direito de extrair tais direitos desses cidadãos. Eles queriam, os burgueses, no liberalismo, a abolição dos privilégios aristocráticos, que a importância do indivíduo na sociedade, que o status do indivíduo na sociedade deixasse de ser pela condição de nascimento e que passasse a ser por outros elementos, como, por exemplo, a própria riqueza e o individualismo econômico, né? A liberdade de empreendedorismo, a livre iniciativa e o não controle da economia por parte do Estado, tá? E nesse momento eu apresento aí para vocês alguns ícones, alguns nomes importantíssimos do movimento iluminista, né? Porque o movimento iluminista, no século XVIII, a gente pode dizer que foi um movimento que fez a defesa aí das ideias liberais. A propósito, o século XVIII é chamado de século do iluminismo, século das luzes. O movimento iluminista recebe esse nome porque é uma referência às luzes da razão, né, clareando o obscurantismo do chamado antigo regime. Você pode chamar também o movimento iluminista de iluminismo, movimento das luzes, ou então enciclopedismo, né, numa referência ao fato dos pensadores iluministas terem organizado uma enciclopédia cujo objetivo fundamental era disseminar as ideias burguesas liberais pelo contexto europeu, tá? Nesse momento a gente está vendo aqui a imagem representativa do pensador John Locke, que é considerado um precursor do iluminismo. Ele fez parte da Revolução Gloriosa na França, aliás, na Inglaterra, desculpe. A Revolução Gloriosa na Inglaterra aconteceu exatos 100 anos antes da Revolução Francesa. E a Revolução Gloriosa na Inglaterra foi quando houve naquele país a derrubada do absolutismo e a implantação de uma monarquia parlamentarista, tá? John Locke foi defensor do chamado empirismo, da ideia de tábula rasa, segundo a qual, quando nós nascemos desprovidos de qualquer conhecimento, e o nosso conhecimento é adquirido com o passar do tempo, com as experiências que passamos a ter com a natureza. Escreveu sobre o Tratado do Governo Civil, tá? E voltando aí para John Locke, ele era defensor dos direitos naturais. Segundo o mesmo, quando nós nascemos com o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à felicidade e com o direito de rebelião. Esse direito de rebelião é para nos defendermos contra possíveis abusos por parte do governante. Então, segundo Locke, quando algum desses direitos naturais são sufocados pelo governante, esse governado tem todo o direito, é um direito natural, de lutar contra seu opressor, de lutar contra a opressão, tá? Voltaire, que escreveu cartas inglesas ou cartas filosóficas, tem seu nome associado à defesa da liberdade de expressão. Existe uma frase que eu particularmente acho muito bonita, atribuída a ele, que é: posso não concordar com uma única palavra do que você disser, mas defenderei até a morte o direito que você tem de dizê-las. Montesquieu, que escreveu cartas persas, O Espírito das Leis, ele é muito conhecido porque falou sobre a divisão dos poderes, que até hoje nós usamos na nossa política, né? Segundo Montesquieu, não é bom que o poder fique concentrado nas mãos de uma só pessoa, porque é uma tendência dessa pessoa de abusar do poder. Então é bom que o poder seja dividido com 3 pessoas ou 3 grupos de pessoas, de forma que uma pessoa ou um grupo, né, cria as leis, é o legislativo, outra pessoa, outro grupo ou outro departamento do governo, tá? Aplique a lei, o executivo, e
que haja um terceiro poder que fiscalize, né, que fiscalize a constitucionalidade da lei, o respeito à lei, a aplicabilidade da lei, que é uma referência, no caso, ao poder judiciário. Tá? Outro nome é o de Jean-Jacques Rousseau, que escreveu sobre o discurso sobre a origem e fundamentos da desigualdade entre os homens. Escreveu também um livro chamado Emílio e o Contrato Social. Rousseau é considerado por muitos como sendo defensor da democracia. Ele dizia que a propriedade é o início da desigualdade entre os homens e que, já que não é possível de acabar com ela, que no contrato civil entre governante e governado, haja uma ação por parte do governante para atender à vontade geral. Essa vontade geral seria a vontade unânime dos governantes, né? Há quem o chame de romântico, há quem o chame precursor do socialismo e há quem o chame, por conta dessa defesa da vontade geral, de um defensor da democracia. Okay? Bem, eu mostrei aí para vocês alguns aspectos do iluminismo que fazia a defesa das ideias liberais no campo político. E agora a gente faz uma reflexão do iluminismo, das ideias liberais, no chamado campo econômico, né? E para começar, a gente começa com a França, onde houve a defesa da chamada fisiocracia ao pé da letra. Fisiocracia quer dizer governo, cracia, né? Físio, da natureza. Segundo os fisiocratas na França, a terra era a única fonte de riqueza. Então, se um rei quisesse promover prosperidade no seu país, ele que investisse na agricultura, porque a agricultura é a fonte de alimento, é a fonte de riqueza de um país. Então havia a defesa da primazia da agricultura sobre o comércio, havia o combate ao mercantilismo, tá? E o grande nome ligado à fisiocracia é o nome de Quesnay. Tá? Uma frase relacionada à fisiocracia é laissez-faire, laissez-passer, deixai fazer, deixai passar. Tá? É uma frase aí que declara que não deve haver a intervenção do Estado na economia. Já na Inglaterra, no Reino Unido, ali naquela região, a gente teve destaque para o chamado liberalismo clássico. O liberalismo clássico também defende o laissez-faire, laissez-passer. Alguns alunos pensam que o liberalismo clássico se contrapunha à fisiocracia. Não é verdade. A diferença é que a fisiocracia considerava que a fonte de riqueza de um país era a agricultura e o liberalismo clássico considera que a fonte de riqueza de um país é o trabalho. Então, ele amplia o leque da economia, tá? Porque enquanto a fisiocracia se limita à agricultura, o liberalismo clássico, ele amplia isso para trabalho. E o trabalho pode acontecer tanto na agricultura, quanto na indústria, quanto no setor terciário, entendeu? Então, é algo maior do que aquela limitação que a fisiocracia tinha com a agricultura. O grande nome do liberalismo clássico é o nome de Adam Smith, que escreveu A Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações. E também anunciou a Lei da Oferta e da Procura, né? Que a gente hoje, para entender a economia, reflete o tempo todo sobre ela, que consiste no seguinte, a Lei da Oferta e da Procura. Que não deve haver definição de preço pelo Estado, porque o Estado se autorregula. Existe uma mão invisível que regula o Estado. E essa mão invisível seria a concorrência, a livre concorrência. Tá? Quando a oferta de um produto é maior do que a demanda, do que a procura por esse produto, o preço despenca. E da forma contrária, quando a oferta de um produto é pequena, mas a procura, ou seja, a demanda por esse produto é grande, há uma tendência do preço subir. Então veja que a concorrência ela é que vai definir o preço das mercadorias, não havendo, portanto, necessidade, nesse caso, de uma intervenção do Estado no controle de preços. Tá? Então o trabalho produtivo é a principal fonte de riqueza dentro dessa visão do liberalismo clássico. Ok? Dito isso, podemos ir para as questões para tratarmos um pouco dessa temática que eu abordei aí para vocês. Primeira questão diz assim, ó,
Nesse contexto, grandes transformações econômicas, políticas, sociais e culturais se estabeleciam na Europa Ocidental, marcando e expandindo o ideário da modernização numa perspectiva universal. Nesse ideário, a colonização portuguesa na América representará as relações de poder, tanto na esfera econômica quanto na esfera política da nova ordem europeia, ou seja, as bases estruturais do antigo regime absolutista no campo político e do mercantilismo no campo econômico. Absolutismo e mercantilismo são importantes conceitos para entender as transformações que marcaram a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Esses conceitos, mercantilismo e absolutismo, se relacionam com a organização do Estado moderno, uma vez que, letra A, mercantilismo e absolutismo garantiam o poder político centralizado na figura do rei e o poder econômico nas mãos da burguesia. Absolutismo e mercantilismo garantiam um poder centralizado. Então, é verdade isso aí porque é uma referência àquela transição da Idade Média para a Idade Moderna, quando a burguesia, junto ao rei, trabalhou para que houvesse a centralização do poder diante da nobreza feudal, e este rei passou a concentrar cada vez mais poderes em suas mãos, é o absolutismo, e passou a interferir na economia, que é o mercantilismo, aquele conjunto de práticas de intervenção do Estado na economia. Letra B, permitiram a manutenção da sociedade estamental feudal e a hegemonia da Igreja Católica? Não. A burguesia vai lutar pelo fim dessa sociedade estamental e a Igreja Católica ela já não era mais tão poderosa como havia sido na Idade Média. Asseguraram, letra C, aos nobres uma posição central na organização do Estado, mantendo as relações sucerenia e vassalagem não. A nobreza dominada pelo rei agora poderoso, não é que vai desaparecer, mas vai passar a se subordinar a esse rei, principalmente ocupando espaços na burocracia do Estado recém-formado. Letra D. Possibilitaram uma dinâmica social que resultou na Revolução Industrial, em Portugal ainda no século XVII, não. A Revolução Industrial foi liderada pela Inglaterra no século XVIII e a letra E. Retardaram as grandes navegações? Não, porque a formação do Estado moderno, principalmente em Portugal, que foi pioneiro nisso, possibilitou que aquele país saísse na dianteira da expansão marítima. Ok? Letra D. Por que há tamanha distância entre como se vive e como se deveria viver, que aquele que trocar o que se faz por aquilo que se deveria fazer, aprende antes a arruinar-se que a preservar-se? Pois o homem que queira fazer em todas as coisas profissão de bondade, deve arruinar-se entre tantos que não são bons. Daí ser necessário a um príncipe, se quiser manter-se, aprender a poder não ser bom e a valer-se ou não disto segundo a necessidade. O príncipe Maquiavel. Maquiavel está dizendo ao príncipe, se você quer se manter forte e poderoso, haja de acordo com a conveniência. Quando for necessário que você seja bom, seja bom. Mas quando for necessário para você se manter no poder, não ser bom, ser ruim, seja ruim. Tá? Grosso modo é isso que ele está dizendo. Então, o pensamento de Maquiavel representa um divisor de águas do que diz respeito às teorias políticas até então formuladas. De acordo com o trecho, tal diferencial se deu fundamentalmente porque Maquiavel assumiu, letra A, os pressupostos da tradição ética judaica cristã, apregoada pelo catolicismo europeu, na busca por um governo justo e democrático? Não. Democrático? Não. Letra B. A teoria democrática ateniense e o direito romano, ele se baseou no conceito de democracia? Não. A monarquia hereditária como forma segura de governo, em que o poder deve ser a única segurança de seu povo? Não, ele não fala aí em poder hereditário. D. Ele faz a interpretação da sociedade e dos conflitos do seu tempo, superando a teoria política sustentada na interpretação pelo direito divino? Sim. Maquiavel faz uma análise política do poder e ele não defende o poder como sendo algo dado por Deus ao governante. Mas ele diz que o poder ele é produto da conveniência do governante na tomada de decisões. Então, se é conveniente prometer numa determinada situação, prometa. Mas se é conveniente não cumprir a promessa, não cumpra a promessa. Tá?
há muitas pessoas que gostam de resumir o pensamento de Maquiavel de os fins justificam os meios. Tá? Eu não estou dizendo que Maquiavel disse isso. Eu estou dizendo que existem interpretações do pensamento de Maquiavel a partir dessa ideia. Que não importa o que você faça para atingir o seu objetivo. Se você atingiu o seu objetivo, então esqueça o processo que foi desenvolvido para que você chegasse até onde chegou. Petrael, o direito divino com a possibilidade de um governo republicano, não. Maquiavel não analisou a centralização do poder nas mãos do governante a partir dessa ideia de direito divino dos reis. Terceira questão. Em relação à colônia, Pombal, quem é Pombal? O Marquês de Pombal, ele foi ministro do rei de Portugal, Dom José I. Eu falei ainda há pouco do iluminismo, mas é interessante a gente citar que no iluminismo houve um episódio chamado despotismo esclarecido. Essa expressão é antagônica, é contraditória. Porque se eu sou déspota, eu concentro poderes em minhas mãos, eu ajo de forma autoritária. Como é que eu posso ser, ao mesmo tempo, um déspota e uma pessoa esclarecida? Porque se eu sou uma pessoa esclarecida, em tese, eu agiria dentro de princípios humanitários, democráticos. Mas o despotismo esclarecido foi uma tentativa, dentro do iluminismo, de se convencer reis absolutistas, já que não queriam abrir mão de seu absolutismo, que pelo menos eles adotassem algumas ideias avançadas, esclarecedoras, liberais em seu governo. E aí Portugal, Áustria, Rússia, Prússia foram países onde houve tentativa de reis de fazerem esse misto de absolutismo com ideias esclarecidas do iluminismo. E já dá para supor que não deu certo. No caso de Portugal, o rei era Dom José I, mas o homem forte do governo de Dom José era o Marquês de Pombal, que pode ser considerado na história de Portugal um déspota esclarecido, que adotou medidas nesse sentido, por exemplo, expulsando os padres jesuítas do Império Português, porque uma característica do despotismo esclarecido é o anticlericalismo, ou seja, a aversão à intervenção da Igreja nas questões do Estado. E também Pombal, ele, quando expulsou os padres jesuítas do Império Português, fez com que o Estado português adotasse, controlasse a educação no Império de Portugal. Tá? Aí diz assim, em relação à colônia, Pombal procurou organizar melhor a exploração das riquezas do Brasil, pois dessa forma aumentariam os ganhos de Portugal, tão necessários para alcançar os objetivos pombalinos referentes à economia portuguesa. Criou duas companhias de comércio, a do Grão-Pará e Maranhão, e a de Pernambuco e Paraíba, para financiar a produção de açúcar, café, algodão, tal. Aí vamos para o comando da questão, que diz assim. Marquês de Pombal assumiu como primeiro-ministro de Portugal em 1750 e se manteve no posto até 1777. Durante esse período, Pombal realizou reformas. Tá? Assim, já indo lá para frente, assim, a política de Pombal se insere no contexto europeu bastante particular, que foi o contexto do despotismo esclarecido. O contexto foi de fortalecimento das políticas mercantilistas na Inglaterra? Não, porque a Inglaterra, nesse momento, na Revolução Gloriosa, estava combatendo o mercantilismo, estava defendendo o liberalismo. O contexto foi o da União Ibérica? Não, porque Pombal é do século XVIII, a União Ibérica foi de 1580 a 1640, né? Século XVI, tá? Século XVII. O contexto de Pombal foi o aumento da influência do pensamento renascentista? Não, o renascentismo foi antes de Pombal, Pombal é do século XVIII, o Renascimento foi anterior a isso. Foi o movimento da Revolução Francesa, impulsionando o pensamento liberal, que derrubou a monarquia em Portugal? Não. A monarquia portuguesa não foi derrubada no período de Pombal. Foi o contexto do iluminismo europeu? Sim. Que incentivou o surgimento de déspotas esclarecidos, como Dom José I? Sim. Que buscou modernizar a economia de Portugal com o auxílio de seu ministro Pombal, sem, no entanto, abrir mão do absolutismo? Sim. O despotismo esclarecido é justamente isso. É um governante absolutista que não quer abrir mão do absolutismo, mas que adotou algumas ideias ditas esclarecidas do iluminismo. Tá? Correto. Quarta questão. É mais correto chamarmos o iluminismo de ideologia revolucionária, apesar da cautela e moderação política de muitos de seus expoentes continentais, a maioria dos quais
até a década de 1680, depositava sua fé no despotismo esclarecido. Pois o iluminismo implicava a abolição da ordem política e social vigente, que era do antigo regime, na maior parte da Europa. Tá? Compreender o iluminismo é importante para se entender o processo de mudanças sociais, políticas e econômicas que aconteceram na Europa a partir do século XVIII e que acarretaram, então essa questão quer saber, aliás, continua, e que acarretaram o advento da Idade Contemporânea. Tá? Nesse sentido, foram construídas as bases ideológicas que condenavam o ordenamento social, que era estamental de privilégios, político, que era o absolutismo, e jurídico, né, que não havia uma constituição que sustentava o absolutismo. Dessa forma, o iluminismo. Tá? Letra A. Defende a aproximação do Estado com a Igreja Protestante, nada a ver, não foi essa a intenção do iluminismo. Defendia a centralidade da ciência, ou seja, o racionalismo, sim. Negava os valores que sustentavam o antigo regime, sim. Os valores do absolutismo, correto, letra B. Buscava construir uma sociedade fundamentada em princípios baseados apenas na propriedade privada, não. A partir de Rousseau, não, porque Rousseau condenava a propriedade privada. Busca a construção de uma sociedade igualitária, não, porque é uma corrente de pensamento burguesa, né? É a base para a construção da política econômica mercantilista, não, porque o liberalismo dentro do iluminismo combatia o mercantilismo. Tá? E por fim, a última questão, que o príncipe pense em fugir aquelas circunstâncias que possam torná-lo odioso e desprezível. Sempre que assim proceder, terá cumprido o que lhe compete e não encontrará perigo algum nos outros efeitos. Um príncipe deve guardar-se como de um escolho, empenhando-se para que nas suas ações se reconheça grandeza, coragem, gravidade e fortaleza. Com relação às ações privadas dos súditos, ele deve querer que a sua sentença seja revogável. Deve-se manter-se em tal conceito que ninguém possa pensar em enganá-lo ou traí-lo. O príncipe que dá de si esta opinião é assaz reputado, e contra quem é reputado, só com muita dificuldade se conspira. Dificilmente é atacado, desde que se considere excelente e seja reverenciado pelos seus. Então, com base no texto apresentado, considerando o pensamento político de Maquiavel e o contexto histórico no qual está inserido, conclui-se que a representação popular e os ideais democráticos deveriam ser incontestes na cabeça de Maquiavel? Não. Democracia? Não. A legitimidade dos reis dá-se-ia pela legitimidade dos princípios da representatividade norteada pelo cristianismo? Não era o que ele defendia. Os reis deveriam cercar-se de princípios da filosofia racionalista, destacando-se como defensores da liberdade de expressão? Não, ele não era liberalismo, né? Ele não era defensor do liberalismo, e sim do absolutismo. A política deveria aliar-se à crença no progresso e na razão, estabelecendo críticas contundentes à religião? Não, isso aí estaria mais para o liberal, não era o caso de Maquiavel. A união de todos em torno de um absoluto criaria condições para formas mais bem elaboradas de condição política do Estado? Para ele, sim. A união de todos em torno de um governo absolutista seria ideal, tá bom?